quiser participar, querer comentar alguma coisa, caso queira perguntar, fiquem à vontade mesmo. Isso aqui é uma reunião de palestra é um diálogo entre todos, então não vamos ficar fechados, só o dirigente vai falar, não, esquece isso. Parabéns pelo relato, Solange, parabéns pela matéria, Thaís. E aí, exatamente a matéria fala da questão da reunião de palestra. E a reunião de palestra é a atividade mais tradicional dentro da nossa organização e que provavelmente é a única atividade que nunca vai mudar. Como assim nunca mudar? Você pode mudar o formato dela, mas que sempre existirá uma reunião de palestra, isso sempre vai existir. Então, independente de como que vai ser a reunião de palestra, você vai ter gongueão no final, você vai ter no início, você vai ter no meio, tudo mais, mas isso daí são coisas levianas, mas o mais importante é exatamente os membros se reunirem para poder discutir uma matéria, para poder compreender um Gosho, estudar um Gosho, e aquilo que a Thaís falou, de tipo, que nós não sejamos aquelas pessoas que falam bem, mas não aplicam na própria vida. Então a reunião de palestra é exatamente ao contrário, é para que cada um possa ouvir cada membro, escutar um incentivo e colocar na própria vida. Só que esse é o processo mais difícil, porque o mais fácil é escutar, é falar. Falar bonito todo mundo fala. Agora, colocar na vida é outros 500. E aí que entra um negócio chamado budismo. Ai, como esse budismo é chato, gente. Por que o budismo é chato? Porque o budismo ele busca uma mudança de postura nossa. Mas essa mudança de postura não é simplesmente algo de fingir. É exatamente essa mudança de postura que as pessoas que moram conosco consigam notar. A partir do momento que as pessoas mais próximas começam a notar isso, eu estou mudando minha postura, seja de ponto positivo ou seja do ponto de vista negativo. E aí a gente, quando conhece um chacubuco, quer incentivar, quer isso, quer aquilo, a primeira coisa que a gente quer levar ele é onde? Na reunião de palestra. Na reunião de palestra, onde tudo acontece. Para que a gente quer levar ele na reunião de palestra? Para que ele conheça o budismo, para no final ele possa receber o quê? O Gohonzon. E aí eu gostaria de ler um Gosho para vocês, que está no Send, do volume 1, chamado Manter a Fé no Gohonzon. Para a gente compreender cada vez mais o que é esse Gohonzon. Não estou falando que aqui as pessoas não compreendam, mas só para a gente estudar cada vez mais a essência do Gohonzon. E aí esse Gosho ele foi escrito em 1275. E aí, como eu disse que eu não queria só eu ficar falando, se quiserem deixar o microfone aberto, fiquem à vontade, mas eu gostaria de perguntar, essa carta foi escrita em Minobu, Monte Minobu. Alguém sabe o que significa esse Monte Minobu? Qual é o cenário histórico do Monte Minobu? Alguém poderia falar? Fique à vontade, não estou pressionando. Quem não quiser falar, não precisa falar. Monte Minobu foi o local que Nichiren Daishonin escolheu para passar os últimos anos de sua vida. Deixa aqui o pauzinho. Opa, tudo bem, Araci? Tudo bem? Tudo certo. Estou ocupada hoje, viu? Tem problema não. Tem até um estudante participando, isso é importante. E aí, esse Gosho, Manter a Fé no Gohonzon, explica muito o sentimento de Nichiren Daishonin com o Gohonzon, e a gente compreendeu o que está escrito no Gohonzon. E aí no Gohonzon tem escrito tanta coisas que muitas vezes pessoas que são super veteranas, Fukushis, tudo mais. Desculpa, tem algum convidado aqui ou é só membro? Só membro? Beleza. Então, ou seja, muitas vezes a gente nem sabe o que está escrito no Gohonzon. E aí fica uma reflexão. Será que talvez agora não é o momento da gente buscar esse conhecimento do que está escrito no Gohonzon? E aí vamos lá. O Gosho começa assim, eu vou ler o Gosho inteiro, mas não se assustem. O Gosho é desse tamanho, ele é bem curtinho. Então vamos lá. Manter a fé no Gohonzon. Recebi os vários artigos que a senhora tão gentilmente me enviou. De quem que ele está falando isso? Ele está falando da monja Leiga Myoshin. Então essa monja Leiga Myoshin enviava alguns artigos. Estou lhe confiando o Gohonzon para a proteção de sua criança. Então, ele já deixa aqui bem claro, é uma pessoa que ele tem grande respeito e ele concede o Gohonzon.
E aí ele disse para a proteção de sua criança. Então, provavelmente pela proteção da família. Pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês e levem isso para o resto da vida de vocês. Gosho, a gente tem que colocar nos dias de hoje. Se a gente ler Gosho, o cenário histórico de Nichiren, a gente nunca vai entender. Porque não faz sentido a gente querer viver a época de Nichiren. Nichiren viveu há 1.200 e poucos anos atrás. A gente está em 2021, então vamos tentar tudo que ele escreveu aqui colocar nos dias de hoje. Então, ou seja, ele fala aqui que concede o Gohonzo para ela e para a proteção da criança dela, para a filha dela. Esse Gohonzo é a essência do Sutra do Lótus, é os olhos de todas as escrituras. Todo mundo já ouviu falar de Sakyamuni? Quem é Sakyamuni? Sakyamuni é o cara do budismo. Então, quando lembrar do budismo, lembre-se de Sakyamuni. Porque foi ele que escreveu o Sutra do Lótus, os 28 capítulos do Sutra do Lótus. Então, Nichiren já inicia esse Gosho falando que o quê? Que esse Gohonzo é a essência dos escritos de Sakyamuni, do Sutra do Lótus. E os olhos de todas as escrituras. Então, onde está contido todo o sentimento? Ele continua. É como o sol e a lua no céu, um grande soberano na terra, o coração no ser humano, a joia das realizações dos desejos dentre todos os tesouros, o pilar de uma casa. O que eu acho que é fundamental aqui, ele diz assim, ó, o coração no ser humano. O Gohonzon é o coração de um ser humano também. E ele continua. Quando temos essa mandala, o que o Gohonzo é? Uma mandala. Conosco é certo que todos os Budas e divindades se reunirão ao nosso redor e nos acompanharão. Perfeito. Agora eu vou falar outra frase. Já ouviram essa frase? Deuses budistas não protegem pessoas negligentes? Já ouviram falar? E aqui ele diz assim, que temos essa mandala conosco, é certo que todos os Budas e divindades se reunirão ao nosso redor e nos acompanharão. Quando a gente escuta essa frase aqui que ele está falando, a partir do momento que eu recebo esse Gohonzo, todos os Budas vão me proteger e todas as divindades, o que significa os deuses budistas não protegem pessoas negligentes? Alguém poderia falar? Fiquem à vontade para falar, galera. Eu não estou cobrando, não. Beleza. Quando a gente fala, quando o Nichiren expõe aqui, quando ele concede o Gohonzo, ele concede com a ideia que a pessoa vai praticar. E quando a gente recita Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzo, o que a gente cria? Sabedoria. Se a gente cria sabedoria, a gente acaba escolhendo as opções corretas. Isso não estou falando que não vamos passar por dificuldades, mas exatamente as nossas decisões é embasada no budismo de Nichiren Daishonin. E aí, quando fala pessoas negligentes não são protegidas por divindades, alguma coisa assim dos tipos, é exatamente porque pessoas negligentes negligenciam na prática da fé. Então, quando a gente recebe o Gohonzo, é exatamente para manifestar esse estado de Buda e não para retroceder a nossa vida. E aí, por incrível que pareça, Nichiren Daishonin, quando ele sentiu esse Nam-myoho Renge-kyo na própria vida dele, ele estava como? Surfando? Estava tomando uma cervejinha? Estava curtindo? Não. Ele estava para ser decapitado. Isso se chama perseguição de Tatsunokuchi. Já ouviram falar? Já, todo mundo aqui é veterano. E exatamente na perseguição de Tatsunokuchi, que Nichiren, ele diz após essa perseguição, ele comprova o Nam-myoho Renge-kyo na vida dele. E exatamente Deus budista não protegem pessoas negligentes. E a partir do momento que eu recito o Nam-myoho Renge-kyo com convicção diante do Gohonzo, o que acontece? É certo que todos os Budas e divindades se reunirão ao nosso redor e nos acompanharão, protegendo-nos dias e noite, como uma sombra, assim como os guerreiros protegem seu soberano. Então, ele deixa muito bem claro aqui que o Gohonzon é como se fosse um guerreiro que protege a nossa vida, quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzo. Então, não é ter o Gohonzo dentro de casa e não recitar. Não, isso daí não funciona nada. Porque o Gohonzo é como uma conexão. Ele só funciona quando a gente se conecta com ele, quando a gente recita ele. Agora, achar que simplesmente ter o Gohonzo consagrado na minha casa, ele vai me proteger? Negativo.
Porque o budismo ele é causa e efeito. Por ele ser uma manifestação da causa e efeito, precisamos fazer o quê? A causa. E a primeira causa é sentar diante do Gohonzon para querer manifestar isso. Para querer mudar a minha situação, a minha realidade. E aí ele continua. Cadê? Assim como um guerreiro protege o soberano, como os pais amam seu filho, como o peixe depende da água, como as árvores e as gramas anseiam por chuva. E como os pássaros dependem das árvores. Então ele vai fazendo essa conexão. O quanto o Gohonzon é importante para cada pessoa, para cada indivíduo. E aí ele finaliza com a frase que é a essência da prática do budismo. A senhora deve acreditar nessa mandala, com todo o seu... Quem acertar vai ganhar uma pizza. Eu envio uma pizza para o iFood. Com todo o seu coração. Exatamente isso é a prática do budismo Nichiren Daishonin. A gente não pratica para outra coisa a não ser limpar o nosso próprio coração. Então, quando a gente recita Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, é com o objetivo para que eu possa limpar o meu coração e possa vencer a cada dia. O budismo é uma filosofia de vida, e o budismo de Nichiren Daishonin, totalmente progressista, no qual a gente deve ter anseios, devemos buscar isso e concretizar isso. E o budismo, do budismo Nichiren Daishonin, ele tem como grande objetivo o quê? A transformação da minha vida. E aí existe um negócio chamado Shakubuku. O que é Shakubuku? Exatamente essa mesma felicidade, essa mesma condição que eu sinto, eu possa passar para outras pessoas. Para que essa pessoa possa sentir essa felicidade, essa alegria de praticar o budismo Nichiren Daishonin diante do Gohonzon. Então, o Gohonzon nada mais, nada menos que é exatamente do que o estandarte de propagação da Soka Gakkai. O estandarte de propagação do budismo Nichiren Daishonin. Então, manter a fé no Gohonzon é exatamente conceder o Gohonzon a outras pessoas. É comprovar que eu acredito e acredito que outras pessoas vão sentir a mesma maravilha e alegria ao praticar o budismo Nichiren Daishonin. E aí, para encerrar minhas palavras, para não ficar muito extenso, hoje é quarta-feira e já está tarde. Vamos lá. Existe um trecho do Sutra do Lótus, que é o nome desse capítulo do Sutra do Lótus, Sakyamuni, chama A Parábola da Cidade Imaginária. Eu acredito que talvez você já deve ter escutado, e principalmente essa frase, que era bem famosa, que diz assim: a parábola da cidade imaginária ensina o conceito da profunda ligação existente entre mestre e discípulo, desde o remoto passado. E qual que é esse trecho? Aquelas que viram a lei e que habitaram aqui e ali, em várias terras do Buda, renascem constantemente na companhia de seus mestres. Esse é o trecho. Quem que está falando isso? Sakyamuni. Então, há mais de 2000 anos atrás, Sakyamuni escreveu esse trecho no Sutra do Lótus. O que ele estava falando nessa questão da parábola da cidade imaginária? E ele diz essa questão de o que habitaram ali em terras do Buda renascem constantemente em companhia de seus mestres. Que independente de qual seja a ocasião ou situação, essa relação de mestre e discípulo sempre vai existir. Sempre vai existir mesmo. Por quê? Porque existe um negócio chamado relações kármicas, que é exatamente da causa e da condição. A causa, e aí ele vai explicando aqui, é a profunda condição da origem. Então, quando a gente realiza algo, faz com que despertamos para a verdade, ou seja, a nossa verdade e missão. Por que nasci neste mundo? O que preciso para me realizar nessa vida? Por meio dessa parábola, Sakyamuni transmite aos seus ouvintes que vem instruindo incansavelmente, incessantemente, desde o remoto passado, de tal forma que os mesmos despertem para a verdade, isto é, que a essência compreende a inspiração original, a natureza do Buda. O que ele falou aqui dentro? Que exatamente da mesma forma que Sakyamuni vem expondo para que as pessoas possam despertar ao lado dele a sua verdadeira missão, que exatamente cumprir o Koserufa, atingir o estado de Buda e ser feliz nessa existência, Nichiren vem fazendo isso. Ikeda Sensei, Toda Sensei, Makiguchi Sensei, todos os nossos mestres vêm propagando isso, para que as pessoas possam revelar a verdadeira identidade. E a verdadeira identidade de qualquer pessoa é ser feliz nessa existência. E ser feliz nessa existência por meio da prática da fé
quer dizer atingir o estado de Buda nessa existência, aonde eu me encontro. Desculpa a pergunta, hoje a reunião de palestra é de qual bloco? Bloco Beatriz. Bloco Beatriz, isso. Então, atingir o estado de Buda é dentro do meu bloco Beatriz. E não é achando que simplesmente eu vou sair desse bloco, vou ir para outro local, vou para o meio do mato, ficar lá meditando, vou atingir o estado de Buda. Não. É recitar o Nam-myoho Renge-kyo consagrado dentro da minha casa, o Gohonzon, e atingir o estado de Buda dentro da minha localidade. Então, ser feliz em meio às pessoas que convivem comigo. E aí, naturalmente, vamos ser essa lamparina que acendemos num local escuro e iluminamos todas as pessoas. Então, tanto Ikeda Sensei, como todos os outros mestres, vêm lutando por isso, para que possamos ser, sim, essas pessoas que acendam a lamparina e iluminam toda a sociedade. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de agradecer. Tenham um ótimo final de quarta-feira. E é isso. Abraços. Obrigado.